presença, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. E agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça a cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos ao vivo o primeiro Direção Espiritual do ano. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade que eu tenho de recomeçar essa minha missão tão importante aqui, junto ao Sistema Canção Nova de Comunicação, com você, estabelecendo essa parceria toda quarta-feira, depois com as reprises no sábado à noite e de domingo para segunda. Programa Direção Espiritual que há tanto tempo faz parte da minha vida, como uma oportunidade que eu tenho de permitir que Deus me ilumine, que Deus me fale, que Deus me convoque, porque eu sempre gosto de salientar que a primeira pessoa que escuta o que aqui é dito sou eu mesmo. E eu fico muito honrado de ouvir, por onde vou, os testemunhos das pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através deste programa. Também a minha vida é transformada aqui. Também eu inicio esse projeto, ou melhor, dou continuidade a esse projeto de ser livre, de quebrar todas as cadeias que possam me limitar como ser humano. Sabe, minha gente, cada vez mais eu me aproximo do Evangelho com essa convicção. É uma oportunidade feliz que nós temos de quebrar as cadeias que nos cercam. O Evangelho vai criando liberdade interior. Porque nós aprendemos na antropologia teológica que Deus faz a todos nós livres, como um dom. Da mesma maneira como eu posso falar que a semente condensa todas as possibilidades da árvore. Então a semente tem o dom de ser árvore. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. A liberdade é a mesma coisa. Eu falo muito isso no livro Quem Me Roubou de Mim. A liberdade enquanto um dom. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom. Está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família.
E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. Às vezes nós somos vítimas da falta de conhecimento dos nossos pais. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso, somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste, porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais, e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. Eu sempre gosto de salientar isso para mim e para os outros. O bom amigo, o bom amor, porque o amigo é um amor, é uma espécie, tenho até medo de ficar, de não ser bem compreendido. O amor entre amigos é o último estágio do amor na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus disse que isso não é importante mais. Eu acredito que no último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres. E tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus despertava todo mundo para viver essa liberdade. Jesus era especialista em quebrar o poder das suas mazelas. Jesus despertava todo mundo para viver essa liberdade. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. E é por isso que o Evangelho, ele será sempre uma maneira muito interessante de fazer a tarefa de casa. De colocar essa semente para crescer. Porque é seu interesse ser uma maneira muito interessante de fazer a tarefa de casa. De colocar essa semente para crescer. Porque é seu interesse ser livre. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam livres. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe,
sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Tem outro nome, é projeção. Mas somente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Tem outro nome, é projeção. Mas somente depois que nós alcançamos a liberdade interior é que a gente é capaz de dar nome aos bois. É verdade, eu estou sendo injusto com ele. Eu não estou permitindo que ele viva a vida dele, porque na verdade eu gostaria que ele vivesse por mim aquilo que eu não consegui viver. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrado. Isso não é amor não, isso é projeção. Tem outro nome, é projeção. Mas somente depois que nós alcançamos a liberdade interior é que a gente é capaz de dar nome aos bois. É verdade, eu estou sendo injusto com ele. Eu não estou permitindo que ele viva a vida dele, porque na verdade eu gostaria que ele vivesse por mim aquilo que eu não consegui viver. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados dele, porque na verdade eu gostaria que ele vivesse por mim aquilo que eu não consegui viver. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Que às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Que às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. E eu, à medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi, à medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer. Quando você se depara com as suas reais possibilidades. Quando você se depara com as suas reais possibilidades. Fruto do Evangelho em nós. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade. Porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre. Porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite fazer dados. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade. Porque até o nosso querer,
ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer. Tem que colocar, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer. Tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar da casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse. Liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse evangelho. O evangelho diz assim, ele está no evangelho no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tende? Alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: esses maus pensamentos em vossos corações. Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Venda. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra, cheia de temor, e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece com... E glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe-me, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em mim, o mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe-me, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Os erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Estava conversando isso lá em casa hoje. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de estar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Estava conversando isso lá em casa hoje. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito nos olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo, satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte, satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não.
Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois, quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. Se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei em mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou em mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação deste vício. Não adianta rezar isso. Sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação deste vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças. Livre de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou
em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. De fé, perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível, sim. Eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia, incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar. Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade. Nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Oferecer àqueles que passarem por ela. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Quando a nossa vida é guiada por Deus, até os momentos mais difíceis têm um sentido especial. Nos dias... Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado, sempre uma alegria muito grande ter vocês conosco. Hoje eu tenho uma novidade de mostrar para vocês aqui. Está sendo lançado pela editora Planeta o box com as duas obras Mulheres de Haste de Flores e Mulheres Cheias de Graça. São duas novas edições destes livros. São livros de contos que trabalham... Vou mostrar para vocês aqui. Está sendo lançado pela editora Planeta
o box com as duas obras Mulheres de Aço e de Flores e Mulheres Cheias de Graça. São duas novas edições desses livros. São livros de contos que transitam, né, pelo universo do mundo feminino. São duas novas capas que eu considero muito bonitas. Aqui a nova capa do Mulheres de Aço e de Flores. Transitam, né, pelo universo do mundo feminino. São duas novas capas que eu considero muito bonitas. Aqui a nova capa do Mulheres de Aço e de Flores e o Mulheres Cheias de Graça. Ambos são feitas, essas capas são feitas a partir de pinturas que foram especialmente feitas para esses trabalhos. Um querido amigo, Diego Mendonça, um grande pintor, lá feitas a partir de pinturas que foram especialmente feitas para esses trabalhos. Um querido amigo, Diego Mendonça, um grande pintor, lá de São João del Rei, mineiríssimo também. Tenho também a graça no box acompanhado uma carta assinada pelo Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que faz um texto muito bonito, muito delicado sobre as duas obras. De Araújo Santos, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que faz um texto muito bonito, muito delicado sobre as duas obras. Se você quiser, já está nas livrarias do país e também na Loja Sacra, www.lojasacra.com.br. Tenho aqui algumas pessoas que nos escreveram. Boa noite, Julie. Como vai você? Hoje o meu amigo Julie está substituindo o Christian, que está em possibilidades do país, e também na Loja Sacra, www.lojasacra.com.br. Tenho aqui algumas pessoas que nos escreveram. Boa noite, Julie. Como vai você? Hoje o meu amigo Julie está substituindo o Christian, que está em possibilidade de estar conosco hoje, não está de férias, não. O Christian me ligou hoje e bastante entristecido com a morte de um querido companheiro dele. Boa noite, Julie. Como vai você? Hoje o meu amigo Julie está substituindo o Christian, que está em possibilidade de estar conosco hoje, não está de férias, não. O Christian me ligou hoje e bastante entristecido com a morte de um querido companheiro deles, né? Que era como é que era o nome dele? Pingo, que era o cachorrinho deles. Passou por uma cirurgia hoje à tarde e infelizmente o Christian me ligou hoje e bastante entristecido com a morte de um querido companheiro deles, né? Que era como é que era o nome dele? Pingo, que era o cachorrinho deles. Passou por uma cirurgia hoje à tarde e infelizmente veio a falecer. E ele e a Camila, ele falou: padre, é como perder um membro da família. Eu entendo perfeitamente. Aí ele estava ocupado ainda, né? Que era como é que era o nome dele? Pingo, que era o cachorrinho deles. Passou por uma cirurgia hoje à tarde e infelizmente veio a falecer. E ele e a Camila, ele falou: padre, é como perder um membro da família. Eu entendo perfeitamente. Aí ele estava ocupado ainda, que tinha todo o procedimento para finalizar, né? Que o Pingo ainda estava lá na clínica onde tinha falecido e ele ia precisar tinha todo o procedimento para finalizar, né? Que o Pingo ainda estava lá na clínica onde tinha falecido e ele ia precisar tomar as providências para finalizar a história. E ele estava muito sofrido. E eu entendo perfeitamente porque sei que esses bichinhos passam a fazer parte da nossa vida e a gente sofre muito quando eles vão embora. Uma pessoa que me escreveu disse que não gostaria de ser identificada. Tinha todo o procedimento para finalizar, né? Que o Pingo ainda estava lá na clínica onde tinha falecido e ele ia precisar tomar as providências para finalizar a história. E ele estava muito sofrido. E eu entendo perfeitamente porque sei que esses bichinhos passam a fazer parte da nossa vida e a gente sofre muito quando eles vão embora. Uma pessoa que me escreveu disse que não gostaria de ser identificado e ele ia precisar tomar as providências para finalizar a história.
e ele estava muito sofrido. E eu entendo perfeitamente porque sei que esses bichinhos passam a fazer parte da nossa vida e a gente sofre muito quando eles vão embora. Uma pessoa que me escreveu disse que não gostaria de ser identificada. Ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, disse que não gostaria de ser identificada. Ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha. Nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava que o fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. Para vocês no início, né? Que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão. Muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada. Muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram do retiro, em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo
a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de Pai. A palavra Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com um Deus amoroso porque minha relação com meu Pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu Pai humano, preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu Pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. A experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Disposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você não determinar. A gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistir, você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando, de repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro.
Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação. De você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros. Falando de estabelecer limites para essa relação. De você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece, irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar a afinidade. Mas quando nós temos isso, essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se explique a afinidade. Mas quando nós temos isso, essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, nos assusta. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não percebe. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você... Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. Aí feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas. Enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir, a gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas. Enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não uma intimidade que não nos é possível.
nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra, porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso, não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar por isso, não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito descer. Para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe, depois de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe, depois ela também, por ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência, que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. É impressionante, minha gente, como muitas vezes o nosso agir não é consciente. Agindo com a mãe em mim. É impressionante, minha gente, como muitas vezes o nosso agir não é consciente. A gente não colocou sob a luz. É impressionante como nós agimos repetindo, sabe, numa eterna repetição. Então minha mãe foi cruel comigo, eu estou sendo cruel com as minhas filhas. Ou então o efeito contrário disso, né? A minha mãe foi muito... Então minha mãe foi cruel comigo, eu estou sendo cruel com as minhas filhas. Ou então o efeito contrário disso, né? A minha mãe foi muito cruel comigo e eu não tenho condições de dar uma ordem à minha filha porque eu tenho medo de ser cruel com ela. Aí você fica no oposto também, que é não ter autoridade, que é não agir na hora que você precisa agir. Porque o meio termo será sempre o caminho mais inteligente. Por isso que é o mais difícil. Porque tudo que é mais inteligente é mais difícil na hora que você precisa agir. Porque o meio termo será sempre o caminho mais inteligente. Por isso que é o mais difícil. Porque tudo que é mais inteligente é mais difícil. Requer de nós muito mais do que um simplismo, uma reprodução. Então, para eu não reproduzir com os meus filhos os erros que reproduziram comigo, eu preciso estar muito consciente. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber quem eu sou.
Eu não posso ser estranho a mim. Erros que reproduziram comigo, eu preciso estar muito consciente. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ser estranho a mim. Para que o sepulcro não venha selar a nossa ignorância. Mas agora, você, minha filha, o que você precisa é sepultar a sua mãe e sepultar também a sua culpa. Você não tem que se sentir culpada por aquilo que vocês não conseguiram viver. Mas você pode tomar isso para a sua vida como um ensinamento. Não permita que o mesmo aconteça nos outros relacionamentos. Pontue, coloque as pessoas no lugar. A gente precisa fazer isso até com os amigos, minha gente. Quantas vezes nós somos vítimas de exigências cruéis de pessoas que não têm o menor respeito por nós e que nos exigem. Quantas vezes nós somos vítimas de exigências cruéis de pessoas que não têm o menor respeito por nós e que nos exigem aquilo que não é de direito delas exigirem. Se você aceita as exigências, o outro não vai parar de exigir nunca. O outro se sentirá no desejo de invadir a sua vida, porque você um dia não estabeleceu o limite. Em aquilo que não é de direito delas exigirem. Se você aceita as exigências, o outro não vai parar de exigir nunca. O outro se sentirá no desejo de invadir a sua vida, porque você um dia não estabeleceu o limite. Em todas as relações nós precisamos pontuar, precisamos colocar o papel do outro na nossa vida. Em tudo na vida, em tudo todas as relações nós precisamos pontuar, precisamos colocar o papel do outro na nossa vida. Em tudo na vida, em tudo a gente precisa pontuar, a gente precisa estabelecer limites. Até mesmo na relação com os nossos pais. Essa carta aqui é muito triste, eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confio muito triste. Eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel. A você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa,
me retiraram no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e por incrível que parei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que perdem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A canção nova me ajuda espiritual e por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que perdem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A canção nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta onde essa amiga fazer e como seguir. A canção nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta onde essa amiga Gabriele que lhe entrega e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Gabriele que lhe entrega e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das datas festivas mais significativas. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily, minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily, minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado. Eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama.
Porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as coisas que amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Então, às vezes, estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Julie. Até a semana que vem, minha gente. Aproveite esse tempo de descanso que o Carnaval proporciona. Cuidado para não se perder por aí. Cuidado para não esquecer quem você é. Cuidado para não trocar a sua dignidade por qualquer fantasia. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe, quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou, hoje livre.